vamos lá, né? O que a gente entende por exame de DNA? O exame de DNA, ele vai servir para a identificação do indivíduo, tá? Seja isso na identificação de um crime ou de uma identificação através da paternidade, enfim, ou identificação de uma doença relacionada ao material genético. E para a realização do exame de DNA, são necessárias a utilização das enzimas de restrição associadas à eletroforese. Nós já tínhamos visto anteriormente como é que isso aqui funciona. Então, assim, nós pegamos o DNA, cortamos com enzimas de restrição e fazemos o processo de migração através da eletroforese. A eletroforese, ele é um processo onde você adiciona o material numa cuba, assim. Então, o que você faz? Você corta o DNA com as enzimas de restrição. E o que significa isso? Cada indivíduo, ele vai ter alguma variação no seu material genético. Então, não é sempre o mesmo local que essa enzima corta, porque eu posso ter variação de um indivíduo para o outro. E é isso que vai me permitir, então, a análise do teste de paternidade, do teste de correlação entre crimes, enfim, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega um gel de agarose, né? O agarose, ela é um pozinho, você mistura numa substância que coloca isso em uma cuba e isso vira um gel. Colocamos também um pente, que é essa estrutura aqui, ó, que vai formar pocinhos, buraquinhos, tá? Esse gel, ele é colocado numa cuba de eletroforese, que nessa cuba passa uma corrente elétrica. O que acontece é o seguinte, o DNA, ele tem carga negativa. Então, o que a gente faz? A gente coloca o DNA, né, numa região de carga positiva, e ele vai migrar da carga positiva em direção à carga negativa. Ou melhor, da carga negativa em direção à carga positiva. Por quê? Porque o DNA é negativo, ele é atraído pela carga positiva, tá? E aí, como eu corto o material genético de todos esses indivíduos, e pode ser que eu corte em posições diferentes, né? Eu tenho tamanhos, pedaços de DNA diferentes de um para o outro. E esse DNA ele vai migrar desse polo negativo em direção ao polo positivo. O que acontece é que, dependendo do tamanho do fragmento, se ele for mais pesado, ele vai ficando nesses postos iniciais e depois os mais leves vão ficando depois, né? E aí eu faço uma comparação. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui, né? Eu tenho o DNA padrão, que eu sempre uso ele para saber se... Enfim, se a cuba tá boa, se realmente passou carga elétrica, né? Então, ele sempre vai dar certo, tá? É o meu DNA que sempre vai dar certo. E aí eu faço a migração do DNA da mãe, do filho e do pai. O que tem que acontecer? As bandinhas, que são esses risquinhos aqui, o que tem no filho tem que ter metade na mãe e metade no pai, tá? Então, por exemplo, esse filho tem esse verdinho, a mãe tem o verdinho. O filho tem o azulzinho, o pai tem o azulzinho. Ah, mas e o amarelinho e o vermelhinho? Não necessariamente. Lembra que eu falei? Metade da mãe, metade do pai, tá? Então, a gente consegue comparar e fazer realmente o teste de DNA a partir disso. A técnica de eletroforese ela é muito útil quando a gente tenta isolar um fragmento específico de DNA com as enzimas de restrição para uma finalidade específica, como, por exemplo, amplificação do DNA, utilização do método de clonagem. Também é empregado na análise de sítios de restrição, de polimorfismos de sítios de restrição. Significa que pessoas diferentes têm polimorfismos diferentes, têm variações desse material genético. Como os indivíduos eles têm uma mesma região do DNA, às vezes com sequências diferentes, a posição do corte da enzima também pode ser diferente, tá? Esses polimorfismos detectados por enzimas é chamados de RFLP e é muito usado pelos pesquisadores interessados no mapeamento de genes de populações naturais. Então, o que a gente consegue saber? A partir da estrutura desses fragmentos, saber a origem populacional de determinada comunidade, de determinado grupo étnico, enfim, tá? Então, a gente consegue saber a respeito disso. A análise do padrão de eletroforese é atualmente o método mais seguro para a identificação de pessoas e amplamente usado na investigação criminal. Os Estados Unidos têm um banco de DNA, onde todo crime que acontece, o DNA do indivíduo é comparado com o DNA do banco e aí já dá para identificar a pessoa que é, né? Se a pessoa já foi fichada antes, dá para identificar. Quando se comprovou que era possível caracterizar as moléculas de DNA por meio do seu padrão de fragmentos, logo se pensou numa metodologia para identificar pessoas. Então, é exatamente o que é feito, tá? O método é comparável a um código de barras biológico, ou seja,
ninguém vai dar exatamente a mesma sequência que outra pessoa. A não ser que sejam gêmeos, que a gente chama de gêmeos univitelíneos. Nesse caso, pode gerar sequências bem semelhantes. Bom, a técnica utilizada, normalmente, para isso, é a técnica que a gente chama de fingerprint, que é uma ação utilizada para identificação de sequências de DNA humano, uma vez que tal sequência é característica de cada indivíduo, né? Então, a sequência é característica de cada um. Porém, ela tem algumas semelhanças entre indivíduos com grau de parentesco, tipo pais e filhos, irmãos e tal. Por isso, essa técnica pode ser usada em testes de paternidade, pois ela permite saber se o material genético do filho é compatível com o pai. Então, essa setinha está representando o local onde a enzima de restrição está cortando. Tá vendo que essa pessoa, num cromossomo ela cortou em um pedaço, no outro cortou em outro? Então, essa pessoa tem 2 bandas, tá? Para esse segmento. Aí, essa outra pessoa cortou na mesma região nos 2 cromossomos. Ela aparece com uma banda bem marcada, bem mais escura. Essa outra também cortou no mesmo lugar, e essa outra cortou em 2. Então, pode ser que a pessoa tenha os 2 alelos iguais, e quando ela tem os 2 alelos iguais, aparece uma banda mais escura, mas somente uma, tá? Para que haja identificação de uma pessoa através do DNA, são usadas sondas capazes de sequenciar, né, o DNA humano, e essas sequências chamadas de VNTR, né, que é o número de variações de repetições em sequência, tá, em tandem, ou seja, às vezes a gente tem uma sequência repetida, né, no nosso material genético, que é característico nosso, de pessoas próximas a gente, da nossa família, digamos assim. Então, a gente consegue caracterizar o indivíduo a partir disso. O que são essas sequências repetidas? É tipo assim, CAG, 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 CAG. Ou seja, são sequências que a gente chama de microsatélites que são repetidas em tandem. E a partir dessa sequência que a gente consegue saber se o indivíduo, né, qual a identificação a partir do material genético. E a gente sabe, né, no material genético humano, quais são as regiões que têm essas sequências repetitivas, que é diferente de uma pessoa para outra. E aí, essa que é utilizada como padrão de herdabilidade paterna ou materna. E aí, sabe-se, então, através do exame de DNA. Então, assim, ó, por exemplo, aqui a gente tem uma mãe, uma criança, um homem A e um homem B. Quem é o pai da criança? Então, a gente tem um padrão de bandas, que eu vou comparar a criança com a mãe. O que não tiver na mãe tem que ter no pai, né? Então, por exemplo, essa banda primeira aqui tem na mãe, não tem nenhum dos dois, beleza. Essa segunda banda não tem no pai, tem nesse aqui. Óbvio que a gente não vai comparar por uma banda só, né? Que pode ser que aconteça desses 2 homens terem a banda na mesma região, que acaba gerando uma certa confusão. Então, a gente compara mais regiões. Essa aqui a mãe tá igual, essa aqui esse pai aqui tá igual, essa aqui a mãe tem igual. Tudo bem que tá mais fina, mas não tem problema. Essa aqui esse pai não tem. Aí, essa aqui a mãe tem igual e essa aqui o pai tem igual, tá? Isso aqui é um erro gráfico do tamanho das bandas, mas dá pra gente conseguir comparar um indivíduo com o outro e saber se realmente aquela criança é filha daquele pai ou do outro pai. Bom, antes da gente continuar, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.